cooperativas. Agora, falando de coisa mais irritante do que a Amazonas Energia, hoje pela manhã eu estive na Câmara Municipal de Manaus acompanhando a audiência pública que foi presidida pela vereadora Mirti Salles. E pasmem vocês, o presidente, o Luiz Cristani, que é o presidente, na verdade ele é o diretor comercial da Eletrobras Amazonas Energia, ele levou cerca de 30 funcionários da Amazonas Energia. Ele tinha lá todo o seu staff. A diretoria da Amazonas Energia estava em peso na Câmara Municipal de Manaus. Tinham funcionários do atendimento, tinham vários funcionários. E a população, que eu quero agradecer nesse momento, atendeu o chamado da vereadora Mirti Salles e entendeu a mensagem da vereadora que está defendendo os nossos direitos. A população compareceu em peso à Câmara Municipal de Manaus. E lá, eles se revoltaram, eles falaram seus problemas e a empresa Amazonas Energia, pasmem vocês, insiste em dizer que não praticou nada de irregular na cidade. Para você ter noção de como é que foi essa audiência, porque na segunda-feira a gente vai mostrar a cobertura completa da audiência, tudo que aconteceu realmente nessa audiência pública na Câmara Municipal de Manaus hoje. Mas para você entender o que aconteceu, você vai ver uma gravação agora de um trecho realmente do que aconteceu hoje pela manhã na Câmara Municipal de Manaus. Eu tenho aqui a conta de uma consumidora que faleceu no ano passado. E essa consumidora, lá do além, continua recebendo suas contas de energia elétrica, uma vez que a família já reclamou. Então, eu queria apenas que, com humildade, a empresa admitisse que erros aconteceram sim. E com mais humildade ainda, admitisse que vai rever os erros que foram cometidos. Nós estamos no plenário da Câmara Municipal de Manaus e acaba de encerrar a audiência pública que foi presidida pela presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, vereadora Mirti Salles, na presença de representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica, do promotor do Ministério Público Estadual, e nós vimos claramente que a Amazonas Energia entrou em contradição durante a audiência e foi irredutível quanto à devolução em dobro realmente do valor cobrado a mais nos consumidores. Vereadora, não vai ficar assim, né? A Amazonas Energia não vai continuar essa farra na cidade de Manaus. Foi exatamente essas suas palavras que a senhora vai, em todas as instâncias, defender a população amazonense. Nós já tentamos no primeiro momento contato com a Amazonas Energia, tentamos na audiência pública hoje, a ANEEL já enviou comunicado à Amazonas Energia para que ela resolvesse os problemas e há uma resistência muito grande da Amazonas Energia em resolver o problema, porque eles dizem que não há problema. Então, enquanto eles continuarem insistindo nessa história de que não há problema por uma simples vaidade, nós não vamos ter a solução dos problemas dos consumidores, mas não vai ficar por aqui. Nós encerramos a audiência pública vendo que não havia um avanço neste diálogo. Neste momento, nós vamos reunir com a ANEEL, vamos reunir com o Ministério Público, vamos reunir também com a Amazonas Energia para buscar uma nova solução, mas a partir daí nós já vamos entrar com uma ação na Justiça junto com o Ministério Público. Nós vamos buscar os direitos desses consumidores na Justiça, porque quem pagou as contas indevidamente, eu repito, tem que ter a devolução em dobro com juros e correções monetárias. E isso nós vamos buscar na Justiça junto com o Ministério Público. Vereadora, durante a audiência, a senhora abriu aqui a tribuna para que os consumidores pudessem manifestar realmente a sua insatisfação e eles provaram realmente a irregularidade. Mesmo assim, a Amazonas Energia foi irredutível em dizer que não houve o erro, né? Eles insistem em dizer que não houve o erro e nós insistimos, o Ministério Público também, em dizer que houve o erro. E eles vão ter não só que admitir o erro, mas eles vão ter que devolver o dinheiro dos consumidores. Para você aí de casa entender mais ou menos o que aconteceu na manhã de hoje, a vereadora Mirti Salles detectou aquela questão da cobrança indevida, do superfaturamento de contas dos consumidores cobrados, na verdade, pela Amazonas Energia. Diante dessas circunstâncias, ela procurou a empresa Amazonas Energia, que, na verdade, respondeu por escrito, dizendo que eles tiveram realmente alguns problemas naqueles leitores, né, nas pessoas responsáveis por fazer a leitura dos medidores de energia. Então, houve um problema com a empresa, os funcionários entraram em greve, o serviço era terceirizado. Em contrapartida, a empresa Amazonas Energia resolveu fazer a cobrança pela média. Mas o que aconteceu de fato, segundo vários consumidores que procuraram não só o programa, mas também a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Municipal de Manaus, o que aconteceu foi um mega faturamento de contas. Então, tem gente que pagava conta assim, R$100, veio conta de R$1.000. Então, foi mais de 1000%. Tem vários casos. Teve o caso, como nós ouvimos aí, que a vereadora Mirti Salles falou, de uma consumidora que faleceu. O apartamento está fechado e as contas continuam chegando altas.
Então tem coisa que realmente não tem justificativa. Vários relatos foram feitos, os próprios consumidores falaram na tribuna e apresentaram para a Agência Nacional de Energia Elétrica, apresentaram para o Ministério Público Estadual, na pessoa do promotor Otávio Gomes, apresentaram para aquele monte de gente, para aquele staff enorme que estava lá da Amazonas Energia, e pasmem vocês, o diretor da Amazonas Energia disse que não há irregularidade, que o que a empresa Amazonas Energia tem para refazer, na verdade, como pedido de desculpas, para reparar a falta da leitura, é parcelar as contas. Quem quer saber de parcelar a conta indevida? O que é indevido tem que ser devolvido. E foi exatamente isso que a vereadora Mirtz Salles passou a manhã inteira exigindo da Amazonas Energia, a devolução em dobro, conforme diz a lei. Esse também é um entendimento do promotor Otávio Gomes, que foi à tribuna e que falou a mesma coisa. Ele entende como promotor da vara do consumidor do Ministério Público Estadual que a Amazonas Energia tem que devolver em dobro o valor que foi cobrado a mais dos consumidores. Agora, o diretor da Amazonas Energia, o seu Luiz, ele diz o seguinte, que não aconteceu isso em Manaus. Agora, eu pergunto para você aí de casa que tem um mínimo de discernimento, se não acontecer, como ele diz, porque ele diz que a grande maioria pagou a menos. Então, qual é o problema da Amazonas Energia em fazer a devolução em dobro? Eu, na hora, se eu tivesse essas informações, se eu me sentisse seguro de que na minha empresa não houve cobrança indevida, na hora eu dizia, vereadora, promotor, ANEEL, quem quer que seja, eu respondo o seguinte, se tem conta indevida, me prova que eu devolvo em dobro. Essa seria um mínimo de desprendimento e respeito com o consumidor amazonense. Isso não aconteceu, a vereadora Mirtz Salles não deixou isso barato, ela está em reunião nesse momento com o promotor do Ministério Público, o doutor Otávio Gomes, e com toda a equipe da ANEEL, inclusive com representantes da Amazonas Energia, para encontrar uma solução. Mais uma vez, ela está tentando um acordo. Caso isso não aconteça, a justiça existe para fazer valer o direito do consumidor amazonense e a vereadora Mirtz Salles é incansável, ela não vai deixar isso barato.